Receba agora a palavra de Deus. 1 Reis 17, versículo, começando no versículo de número 8, aonde fala aqui do profeta Elias, que Deus o envia para ele ser sustentado, mantido por uma viúva. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse: traze-me, peço-te, uma vasilha com um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e disse-lhe: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora, depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela, ele, a sua casa, muitos dias. Da panela farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Amém, Jesus? Deixar uma coisa aqui bem clara, para mim entrar aqui mais na pregação. O que eu vou falar para você não justifica nada no que diz respeito à minha pessoa. Amém, Jesus? Porque profeta de Deus, irmãos, anjo da igreja, eu sou, está lá no livro do Apocalipse, e ninguém pode contestar isso. Amém? Mas tem o pastor Jaime que prega, que muitas vezes você assiste. Tem o missionário que prega, que muitas vezes você assiste. Tem pastores que vêm aqui na nossa igreja, de vez em quando, muito de vez em quando, mas tem, que pregam e você os ouve, você participa. Então isso aqui diz respeito, tá? A você acreditar na palavra que lhe é dada. Por que não temos mais? Porque não cremos. Só isso. Bom, pastor, eu não tenho mais em tal área da minha vida. Porque você não crê. Que a hora que você começar a crer naquilo que lhe é falado, e obedecer, como a viúva obedeceu, e colocar em prática, você terá mais em o nome de Jesus. Eu vou te dar um exemplo. Eu vejo dessa forma. E se eu tiver errado, acredito que o Jaime vai assistir esse programa, o missionário vai assistir, e eles vão falar comigo e eu não falo mais, certo? Mas eu vou te dar um exemplo prático. O missionário Soares, ele pede patrocinadores. Você já assistiu e você vê isso em todas as pregações pela televisão. Mas quando ele pede aquela pessoa que tem o que, irmãos? Um chamado. Tem um que, irmãos? Chamado. Então, vamos entender isso. Isso aqui é parte da pregação. Toda aquela congregação, naquele dia, naquele momento, ou naquele horário que ele está pregando, está ali ouvindo. Aquilo está sendo transmitido ao vivo pela RIT. Tem centenas de milhares de pessoas assistindo. Aquele programa é gravado e é jogado em outras emissoras que mais centenas de milhares estarão assistindo.
será que todas aquelas que estão assistindo, que participaram, que estavam envolvidas, não têm o chamado? Se não tem, por que Deus permitiu que elas ouvissem, irmãos? A questão e a grande diferença é o obedecer. Ah, não, eu não tenho chamado. Não, é muito fácil. Às vezes você crê naquilo que você gosta, naquilo que você acha melhor para se crer, naquilo que diz mais respeito, às vezes até o problema que você está passando, e que não deveria ser dessa forma. Você deveria acreditar num todo na palavra de Deus. O Elias, irmãos, ele tinha arrumado um caso, um problema com o rei Acabe. Ele chegou lá para o rei e disse: olha, não vai cair nenhum orvalho mais, olha, mas nenhuma gota de água do céu, enquanto eu não disser que vai cair. E aí o Senhor Deus pega ele, houve a seca, realmente, não caía um pingo sequer de água. Deus pega ele, envia ele a Serepta, tinha lá uma senhora, uma viúva, e Deus disse para ele assim, disse: olha, Elias, você vai para lá, porque eu arrumei tem uma viúva lá, e eu já ordenei que ela te sustente, certo? Ela vai te sustentar. Bom, o cara está sem condição nenhuma, ele não tem comida nenhuma, ele não tem nada, ele não tem dinheiro no bolso, ele não tem nada, mas ele acreditava na palavra do Senhor, que ali havia uma viúva e queria sustentá-lo, certo? Eu não sei se fosse nos dias de hoje, Deus falasse isso para mim, para você ou para qualquer um outro, na minha cabeça ou na nossa, você ia pensar: bom, Deus deve ter pego ali uma viúva, que deve ter uma boa condição financeira, para poder me sustentar. Isso por ordem de Deus, certo? Aqui no versículo de número 10 diz assim, olha: então se levantou, foi para Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, chamou e disse: traga-me, peço-te, uma vasilha com um pouco de água para que eu beba. Ele vai, ele entra na porta, quem que ele encontra? A viúva. Ele já olhou para ela e disse: ô mulher, vai lá e busca água para que eu possa tomar. Lá foi ela, buscou a água, trouxe para ele. Quando ela chegou com a água, ele disse: agora vai lá e traga pão para mim comer. E foi aí que pegou a coisa. No versículo 11, saindo ela buscá-la, chamou e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Ela, porém, disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim, para o meu filho, para que comamos e morramos. Ela disse o seguinte, disse: olha, voltou com a água, agora busca o pão. Ela disse: vive o Deus de Israel, que eu não tenho nada mais a não ser um punhado de farinha e algumas gotinhas, tá, de azeite na botija, ao qual eu fui pegar alguns gravetos ali, profeta, para fazer um bolo para mim e para o meu filho. Para quê? Para que comamos e morramos. A diferença, meu irmão, está em você acreditar na palavra que lhe é dada. A palavra que lhe é dada, se colocada em prática, fará a grande diferença na tua vida, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Ah não, eu não pratiquei, não deu. Você vai perder bênção na sua vida. Ele era homem de Deus. Ele falava a palavra de quem? A palavra de Deus. Todas as vezes que você assiste o Jaime, missionário, sei lá quem pregando, veio aqui na igreja, o outro pregou, aquela palavra que está sendo dada para você é a palavra de Deus, irmãos. Deus às vezes só usa a boca do pregador, na verdade, para confirmar para você aquilo que talvez ele já venha te falando há muito tempo e você não tem dado bola para ele. A Bíblia não diz, um exemplo, que verdadeiramente o Senhor carregou sobre si as nossas dores, que mais?
as nossas enfermidades e que pelas pisaduras de Jesus já foste sarado? É para você acreditar nessa palavra. Você já foi sarado. Ah, mas veio, mas não sei o que, mas o exame. Meu irmão, é para você acreditar na palavra que lhe foi dada. Existe um versículo aqui no livro de Êxodo que diz que no povo descendente de Israel, nos israelitas e nos seus descendentes, que isso inclui a minha vida e a tua, nenhum cão levantaria a língua contra um de nós, irmãos, quanto mais o mal. Mas a pessoa não crê, ela não acredita. Ela não acredita, por exemplo, que a Bíblia diz que nenhum mal te sucederá, e que mais, irmãos? Chegará à tua tenda. Tua tenda inclui tua casa, tua família e os teus familiares. É uma palavra que foi dada e que você tem que acreditar. Ela não acredita que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Ah, pastor, quanto tempo? Não sei. A cada 10 anos, a cada mês, a cada ano, a cada hora, a cada dia, a cada segundo, a cada milésimo de segundo, dependendo da sua fé, o que você quer praticar. Essa palavra tem que ser colocada em prática. Você tem que acreditar naquela palavra que lhe é dada. A Bíblia diz: creia em Deus e estareis o quê? Seguros. Creia nos seus profetas. Agora fala a respeito de mim, dos outros que vêm aqui pregar, de alguns que pregam aqui, fala a respeito do missionário, fala a respeito do Jaime e de tantos outros pregadores. Creia em Deus, estareis seguros. Creia nos meus profetas e prosperareis. Prosperareis. Mas a pessoa às vezes não quer acreditar na palavra do pregador, irmãos. Ah, não, mas não é desse jeito, não. Se a viúva, ela tivesse dado bobeira aqui, meu irmão, ela teria feito um pequeno bolo, teria comido ela uma parte, o filho dela outra parte, e eles tinham parado ali, quietinhos, para morrer. Olha o que diz aqui, olha. Versículo 13. E Elias disse-lhe: não o que, irmãos? Não temas. Olhem para mim, irmãos. Você não tem que temer. Amém, Jesus? Nada. Você não tem que temer o problema em casa. Você não tem que temer o problema sentimental, no casamento, familiar, financeiro, saúde, nada. Ele disse: não temas. E aí ele continua dizendo: vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze isso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora, e depois fará para ti e para o teu filho. O que deve ter passado na cabeça daquela mulher? Hein? Você acha que Deus pede as coisas para você quando você está muito farto em todas elas? Não, meu irmão. Você vive dizendo que ama a Deus. Estou certo ou estou errado? Eu não ouvi, irmãos. Certo? Você acha que Deus não vai querer saber se verdadeiramente você ama Ele ou não? Hein? O cara chega para a moça e diz: eu te amo. Hoje, semana que vem eu te amo. Daqui um mês eu te amo. Legal. Passaram-se 3 anos, eu te amo. Daqui a 15 anos ele está olhando para a cara dela: eu te amo. 30 anos depois, eu te amo. Não, mas você ama, não toma atitude, não casa comigo, não resolve a vida, não faz porcaria nenhuma e ama. Quem ama prova o seu amor, irmãos. Quem ama, namora, no exemplo que eu estou te dando. Fica noivo, casa e vive junto até que a morte o separe. Você vai provar o seu amor. Amém, Jesus? Agora, Deus, eu te amo. Você ama? Amo.
O Elias chegou para ela e disse: então tá bom, faz conforme a tua palavra. Vai lá, faça o bolo, só que traga ele para mim. Primeiro eu vou comer. Depois o que restar ali, você e seu filho vão comer. Eu te garanto que se aparecesse um Elias aqui em Bragança, no século 21, e falasse isso a algum irmão, eu vou te contar, ele ia sair no tapa. Você ia encontrar um Elias espancado aí para a rua, meu irmão. Então, não, mas peraí. Eu estou com pouco de farinha, eu não tenho quase nada de farinha nem de azeite. Vou misturar farinha com azeite, vou fazer uma massa, que vai virar uma massa, eu sei lá que massa que vira, farinha misturada com azeite. Deve ser uma coisa terrivelmente, eu não sei, mas deve ser terrivelmente. Para comer e morrer, e você quer que eu faça o bolo e traga para você primeiro? Um exemplo muito claro disso aqui, você sabe o que é, irmãos? O dízimo. O dízimo é um exemplo disso aqui. Você vai lá, recebe o teu pagamento, a primeira parte você dá a quem, irmãos? E o que restar, fica para quem? Mas diga-se de passagem, que resto abençoado. Não é resto, mas vamos colocar assim para você entender. Que bênção de sobra é essa? Porque não falta absolutamente nada. Os 90% são abençoados. Os 100% na tua mão, sem você honrar a Deus, te traz maldição. Mas a pessoa não acredita na palavra do profeta. Ela não crê. Ela não crê que quando ela vem com um problema, o pastor diz: olha, os teus problemas estão solucionados. Ela não crê. Ah, mas eu não estou vendo. Não, mas você não tem que ver, irmãos. Você tem que crer para depois você ver. Você não vai ver primeiro para depois crer. Não é Tomé. Primeiro você crê para depois você presenciar a grandeza do Senhor. Diga graças a Deus. Você só tem um pouquinho de farinha? Você só tem alguma coisinha? Disse o profeta: é essa alguma coisinha que eu quero em primeiro lugar seu. Meu irmão, é essa pequena coisa que Deus quer de você. Às vezes você está numa situação, dependendo da área da tua vida, que você diz: olha, eu estou no último degrau, mas ainda tem um espaçozinho? Tem. É esse espaçozinho que Deus quer. E Ele precisa de que você acredite nele. Como é que começa o versículo 13? Não temas. Ele disse: não temas. É como se ele estivesse dizendo para a viúva: diz, viúva, não temas, acredite, eu sou homem de Deus, eu sei o que eu estou falando, e Deus vai te honrar. Versículo 15, aliás 14, porque assim diz o Senhor, não, no 13 ele diz: não tema, vai conforme a tua palavra, faze primeiro para mim um bolo pequeno, traz para fora, depois farás para ti e para teu filho. Como é que diz o 14? Porque assim diz o Senhor. O mesmo Deus está dizendo aqui para você, irmãos. E Deus está falando com você aqui agora. Eu não sei a sua necessidade, mas Ele deve estar falando mesmo para você na tua vida financeira. Ele deve estar falando mesmo para você na sua vida sentimental, na sua saúde, na família, no seu relacionamento familiar. Amém, Jesus? Ele disse: olha, assim, porque assim diz o Senhor Deus. O que Deus diz? Qual é a promessa de Deus? A farinha da panela não acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Só você vai lá, faz o bolo e me traz aqui primeiro. Primeiro eu como, depois o que sobrar vai comer você e seu filho. Porque assim diz o Senhor, que se você fizer, a farinha não vai acabar da sua panela e nem o azeite da sua botija. Em outras palavras, viúva, você tem duas opções. Ou faz um pequeno bolo, come você e teu filho e espera a morte, ou faz um pequeno bolo e primeiro dá para mim, para que depois você vive e nunca mais falte na sua casa e na sua família. Meu irmão, você é chamado para desafios na sua vida. Você é chamado para desafios. Ah, eu não tive, o primeiro exemplo que eu te dei, até do patrocinador.
Ah, eu não tenho chamado. Não, você não quer, porque a partir do momento que você ouve, assiste, participa, e Deus faz com que aquela palavra chegue ao seu ouvido, você está recebendo um chamado sim. Você está recebendo um chamado. Amém, Jesus? Mas a pessoa às vezes prefere se acovardar diante das adversidades da vida dela. Ah, eu não tenho, para mim não tem jeito, eu não consigo, a vida é muito difícil, não sei o que, BBB, né? Eu já te contei do caso daquele irmão que eu encontrei esse tempo atrás aqui em Bragança. Conto com o irmão, tem irmão que você encontra com eles, irmão, dá vontade de chorar, dá vontade de sair correndo, dá vontade de rolar morro abaixo aqui em Bragança. Irmão, tudo bem? Ô, pastor, como é que vai? Tá bom, veio, pegou na mão e tá. Pastor, eu precisava falar com o senhor. Eu falei, olha, eu tomei na pressa, mas se quiser, for rápido para mim te dar uma orientação. Então, pastor, olha, porque tá desse jeito, tá não sei o que, tá lascado, tá engripado, tá enferrujado, tá não sei o que lá mais, pastor, não aguento, pastor, e não tem mais jeito para mim não, e não sei o que. Mas, meu Deus, aqui na praça, aqui em cima, irmãos. Mas será que não tem solução para um caso desse? Falei, irmão, mas tem solução? Não, mas para o meu caso não tem solução. Bom, eu estou falando que tem solução, porque eu sou um pastor, eu sei o que eu estou falando. E o cidadão olha para mim e diz para mim, não tem solução. Bom, mas se Deus, que dá solução na vida dele, ele está dizendo que não tem solução, o que ele espera de mim, meu irmão? Aí eu travei, como todas as vezes eu faço. Travei e fiquei ouvindo. Falou, desabafou. Eu falei, então tá bom, irmãos. Então, pastor, e aí? O que o senhor me diz? Eu falei, eu acho que o senhor deveria passar na funerária ali, encomendar o caixão e pedir para enterrar. Porque desse, não, estou te sendo sincero, meu irmão. E falei mesmo. Não, pastor, mas, meu irmão, o mesmo eu falei para ele. Se Deus que dá a solução na vida do senhor, no seu problema, certo? Eu estou dizendo para o senhor que tem solução, e existe solução. Não tem o que Deus não faça por você. Ele só não faz o que você não crê, irmãos. Amém, Jesus? O senhor está dizendo que não tem jeito, o senhor espera de mim o quê? O senhor acha que eu estou acima de Deus? Que eu faço milagres? O senhor está enganado. Ainda bem que o irmão tomou uma posição, inclusive hoje de manhã estava até aí na igreja, para a glória de Deus. Amém, Jesus? Olha o que o profeta disse. Porque assim, versículo 14, diz o Senhor Deus, a farinha da panela não acabará. Deus está dizendo para você, olha, assim diz o Senhor, Ele já carregou tuas dores, tuas enfermidades, e você já foi sarado. Assim diz o Senhor, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você, teu lar e a tua família não serão atingidos. Assim diz o Senhor, eu e a minha casa, termina, igreja. Essa é uma promessa de Deus. Amém, Jesus? Assim diz o Senhor é o meu o quê? E o que me faltará, irmãos? Nada. Então para tudo tem solução. A questão é você crer na palavra de Deus, naquilo que é falado para você dentro da igreja. Não vem na igreja ficar voando que nem passarinho, que nem perturbado, não. Meu. Vem na igreja e diz, não, eu vou, mas eu não vou para perder, eu vou para ganhar. Eu vou para fazer a diferença. Eu vou para mostrar para Satanás que na minha vida, quem manda é o Espírito Santo. Diga graças a Deus. Amém, Jesus? É isso que faz a grande diferença. Versículo 15. O que ela fez? E foi ela e fez conforme o quê? A palavra de quem, irmãos? Ela foi e ela obedeceu o que aquele pastor na hora falou para ela. Amém, Jesus? Tem pessoas que não obedecem, irmãos. Tem pessoas que você pode falar para ela, você fala hoje, amanhã ela está lá querendo falar contigo, você fala com ela depois ela está lá de novo, o que eu faço a respeito disso? Você fala de novo, passa uma semana, está ela lá de novo, o que eu faço a respeito disso? Eu já te falei 500 vezes, pô. Por que você não colocou em prática na primeira vez?
ela foi, fez conforme a palavra de Elias. Segundo o que ela fez, conforme a palavra de Elias, olha o versículo 15. Assim comeu ela, o Elias e a sua casa, toda a sua família, por quanto tempo? Por muitos e muitos dias, irmãos. Olha o que é obediência à palavra de Deus. Olha o que é obedecer. Quando você ouve uma pregação, quando Deus fala ao teu coração. Hoje uma irmã mandou um recado para mim. Disse: pastor, eu estou numa sensibilidade que eu não estou nem me aguentando. Só se eu assisto a pregação do missionário, eu choro. Se eu vou aí na igreja, assisto a pregação do Senhor, eu choro. Se eu abro a Bíblia para ler, tem um versículo que me faz um bem, me traz um alívio, eu choro e tal. Mas por que isso, pastor? Eu disse: a palavra de Deus, meu irmão. A palavra de Deus, ela é viva, ela é Jesus, ela é eficaz, ela é extremamente competente. Jesus é competente no que ele faz. Amém? Amém. Se você não crê, olha para a criação, olha para a tua própria vida. Olha o que tem dentro de você, olha os teus órgãos internos e externos. Procura saber qual é o maior órgão do teu corpo, que é a tua pele, e vê do que é formado isso aí, meu irmão. E você vai ver a perfeição do Senhor. Bom, tem milhares de coisas para se ver. Amém, Jesus? Ele vai até a divisão da alma e do espírito, meu irmão. Juntas e medulas. E é apto para discernir pensamentos e intenções do coração. Alma e espírito, ele vai na divisão. Onde termina a alma e onde começa o espírito? Alguém aqui sabe? Mas Jesus sabe. Ele sabe. Ele é perfeito no que ele faz. O ser humano que ele tem de veias e de vasos, se fosse tudo emendado, daria para dar aí não sei quantas voltas no globo terrestre, meu irmão. De uma única pessoa. Tem uns que até justifica, né? Mas dentro da sua barriga tem 7 metros de intestino, meu irmão. Como é que cabe? Tem uns que cabe até mais. Certo? Mas como é que cabe isso aí? Hein? Olha a perfeição do Senhor. Ela foi, obedeceu, ela comeu, o profeta comeu, a família toda dela comeu. E a Bíblia diz: por muitos dias. Versículo 16. Cumpre-se a promessa ou não? Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de quem? De Elias. Ele era um homem de Deus. Ele era um homem de Deus. Segundo a palavra de Elias. Para a gente encerrar, irmãos, isso aqui é uma outra pregação, mas vai lá no livro de Zacarias, Zacarias capítulo 9, versículo de número 12. Você quer ser grande, irmãos? Pense grande. Amém? Enxergue. Moisés, quando estava lá na beira do mar, ele não mandou vir lancha ou barquinho motorizado, ou pegou os melhores nadadores lá da tribo de Israel, nada. Começou lá uma ladainha, o Senhor Deus chegou e disse: mas peraí, Moisés, aquietai-vos, e vede o grande livramento que o Senhor vos dará hoje. Você tem a vara aí? Tem. Toca na água. Tocou. O mar se abriu. É o acreditar no que Deus fala. Amém, Jesus? Acharam aí Zacarias capítulo 9, versículo 12? Amém. O Senhor, ele disse: voltai à fortaleza. Quando você exercita a tua fé, o crer, tá? A fé tem que ser exercitada. Pessoa sai
magrelo, vai lá na academia e diz, eu vou puxar ferro, eu vou fazer academia. E chega lá e começa a fazer, daqui um dia está tudo desse tamanho assim, irmão. Fortão, bração, não sei o quê. Tem que exercitar a musculatura para ficar daquele jeito. A fé tem que ser praticada, tem que ser exercitada. Amém, Jesus? Ele disse, voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Não, mas ter esperança é errado? Não, não é errado, tem que ter. Esperança é a última? Esperança é a última? É lógico que não morre, meu. Esse negócio de esperança é a última que morre, isso aí já foi na fundação do mundo, foi antes do Adão e da Eva, certo? Esperança é Jesus, ele não morre, ele está vivo, ele é vivo. Amém, Jesus? Só que tem gente que nasce com esperança, criança, fase de criança, adolescente, adulto, primeira idade, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, oitava, 20ª idade, está lá com quase Matusalém nas costas de idade e morre com a mesma esperança. Espera aí, não realiza, não concretiza? Tem gente que está preso na esperança. O Senhor, ele disse assim, olha, voltai à fortaleza. Fortaleza é a presença de Deus. Amém? Ó presos de esperança, também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Todas as vezes, meu irmão, que você age dentro da palavra, você é recompensado por Deus. Você não tem que servir a Deus por aquilo que Ele vai te fazer. Que a maior bênção que o Espírito de Deus poderia dar a um ser humano, Ele já deu, que é a salvação. Amém, Jesus? Não tem coisa melhor do que isso e maior do que isso. Mas eu te garanto, pela tua obediência, mesmo que você não peça, mesmo que você não esteja pedindo a Deus, pela tua obediência, por você servir a Ele, Ele sabe te recompensar. Deus é demais, irmãos. Mas eu tenho que ouvir e praticar a palavra. Eu tenho que obedecer a palavra do Senhor Deus. Lá em Deuteronômio 1:11 não diz que Ele te abençoaria 1000 vezes mais? Então você tem que acreditar, é 1000 vezes mais. Não é 999 vezes, 5, meio. Não, é 1000 vezes. E eu não abro mão da promessa, da palavra que ali está. Agora eu tenho que acreditar, porque se eu não acreditar, como é que Deus pode operar o milagre e realizar a bênção dele na minha vida? É impossível, irmão. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar-lhe. Amém, Jesus? Fique com essa palavra no seu coração. Tá? A farinha não faltou, o azeite não faltou, segundo a palavra do profeta. E se você ler um pouquinho antes, você vai ver que ele diz ao Acabe que não cairia um orvalho do céu sem que ele dissesse. E não caiu, só voltou a chover quando ele novamente falou. Irmão, acredite num homem de Deus que está aí para abençoar a sua vida. Seja eu, seja missionário, seja o Jaime, seja quem passar por aqui pregando, seja o outro que estiver aqui pregando, não interessa. Eu vou obedecer e eu vou colocar em prática. Amém? Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu tenho a certeza da tua bênção sobre a vida do teu povo. E eu sei, Espírito Santo, que o Senhor há de abençoá-los cada vez mais. E mais. E muito mais, Senhor. Coloque o teu poder sobre estas vidas. Coloque a tua graça. Coloque a virtude do teu Espírito, meu Deus, sobre a vida do teu povo. Meu Deus, que o Senhor faça com que estas pessoas creiam mais na tua palavra, na tua grandeza, no teu poder, Jesus. Para que assim o milagre venha se realizar na vida deles, em o nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, eu coloco este povo em tuas mãos, e na certeza desta bênção, eu te agradeço, para a glória de Deus Pai, em o nome do Senhor Jesus. E que todos digam graças a Deus, e vamos aplaudir ao Senhor bem forte mesmo, irmãos.
que é para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém, Jesus? Diga graças a Deus. Esse é o recado de Deus para a sua vida. Agora é você usar, é você colocar em prática em o nome de Jesus. Amém? Josefa precisa reformar a casa, mas sua situação financeira não permite. A gente era muito pobrezinho, a gente não tinha quase nada, tinha dia que faltava o que comer. Era assim, nem todo mundo tinha o seu quarto. Não tinha porta, o banheiro era assim, preto, todo descascado. A casa era bem assim, tipo um meio lixão, sabe? Eu peguei e comecei a ir para a igreja. Peguei a Caroline, peguei a Mari e fui para a igreja. E lá eu conheci, foi assim como tivesse aberto a minha mente. Como Deus tivesse aberto a minha mente, se é pelo esse caminho que você deve andar. Daí que eu liguei a televisão e vi o missionário falando do patrocínio, né? Aí nisso eu já estava pensando já aquela semana, né? Eu olhei assim para minhas cobertas e achei assim umas cobertas muito velhas, que eu tinha coberta velha. Olhei para as paredes da minha casa, era toda bolorada, descascada. Aí eu olhei e escutei o missionário falando. Ele falou assim, não é para você enriquecer, é para você ter uma vida melhor. E aquelas palavras assim, sabe, entrou no meu coração. Josefa decide pagar o patrocínio e dá um importante passo na fé. Ao invés de reformar, ela determina e toma posse de um sobrado. Desmanchei essa casa que eu estava. Todo mundo que passava na rua, os conhecidos nossos, chamava a gente de doido. Quando eu estava em construção, assim, olhava, todo mundo falava assim, vocês são doidos. Por desmanchar uma casa que estava pronta ali. A gente começar esse sobrado, que a gente tinha 20 mil. Pra gente começar ele. E só foi bênção. Eu mesmo não sei te explicar. Eu só sei te dizer que Deus tem me abençoado de uma maneira que não faltou nada. A gente construiu até onde que está hoje, com 20 mil. E Deus, tudo tem um plano. Aí ele foi nos prosperando, fomos fazendo a vontade dele, ele foi nos ajudando. A casa antiga de Josefa valia R$50 mil. Hoje, ela tem um sobrado no valor de R$700 mil. Então Deus não dá coisa pequena, Deus dá coisa grande. Tem a minha cozinha, aí eu tenho a minha lavanderia toda montadinha, aí tem meu lavabo, a escadaria, o quarto do meu menino, aí todos com os móveis, banheiro dele, o quarto da minha mais velha e da Mayra, com banheiro, daí tem uma sala aqui em cima, também tudo móveis comprados que Deus deu pra gente, que é bênção de Deus. Aí tem o quarto da Caroline, com banheiro, aí tem o quarto de visita, daí você sobe, o meu quarto lá em cima, tem o meu quarto, tem a sala com lareira. Então só o meu quarto lá em cima tem 100 metros quadrados. Tá aqui tadinho com escritura tudo. Foi depois que eu conheci a igreja, né, que a gente se converteu e que a gente teve começou a patrocinar, que as coisas começaram a melhorar. Confiar em Deus e fazer as coisas que Ele te manda, porque esse ministério Ele me deu. Ele é maior, Ele é o nosso Deus, Ele está acima de todas as coisas. that you have conquered death.